Pessoal, eu sou a Márcia Rosa e nós vamos dar continuidade à nossa série sobre cura interior, a nossa jornada. E nessa jornada, a qual o tema é Saiba o que te impede de ser curado, eu comecei falando sobre a raiz daquilo que nos impede de ser curado, porque existe um processo de cura e libertação, existe uma jornada. E enquanto nós estivermos aqui, enquanto houver fôlego, nós precisamos de cura e libertação. E nessa jornada eu vim trazendo para nós qual é a raiz. E a raiz é o orgulho. Lá no primeiro vídeo eu falei sobre a questão do orgulho, que é um dos maiores vilão no processo de cura e libertação das nossas vidas. Porque o orgulho vai nos colocar em um estado de não aceitação, vai nos colocar num estado de negação e vai nos colocar num lugar de auto-engano. E tudo isso nos impede no processo de cura e libertação. Mas à medida que nós temos conhecimento das verdades de Cristo, nos liberta. A palavra de Deus é como se fosse uma lanterna, sabe? Quando você está lá no escuro, você pega uma lanterna e ela vai clareando o caminho. Assim é a palavra de Deus. Ela expõe as feridas não para nos fazer sofrer, mas para nos libertar, para nos curar dessa natureza pecaminosa que precisa da cruz de Cristo, que precisa de cura, de libertação, de arrependimento, né? E a palavra do Senhor, ela tem bálsamo para toda a estação da nossa vida. O Senhor não nos deixou sem direcionamento, o Senhor nos deixou a palavra de Deus. E é através da palavra de Deus que nós acessamos esses lugares através da verdade de Cristo. E o orgulho, ele nos impede de entrar nesse lugar de vida plena, de libertação. Então, por isso que eu achei importante fazer essa jornada, para nos trazer luz daquilo que estava em trevas, né? E o orgulho, ele tem os seus disfarces. E agora nós vamos falar do quarto disfarce. Você que não assistiu os primeiros vídeos, vai lá para você entender toda essa questão, porque eu fui falando desde o princípio, a origem, porque quando a gente entende o contexto, fica mais fácil para a gente entender aquilo que nos paralisa. E hoje eu vou falar sobre o quarto disfarce do orgulho, que é a reclusa, a solidão e a fuga, né? E com base, eu vou deixar para dever de casa para vocês lerem Provérbios, capítulo 18, versículo 1, aonde fala que o solitário, ele banca o seu próprio interesse, né? Qual é o interesse que está por trás dessa reclusa, dessa fuga e dessa solidão, né? É sobre isso que eu vou falar nesse vídeo. E o primeiro ponto, a gente precisa entender que não há problemas em gostar de ficar sozinho, da sua própria companhia. Não há problema nisso, né? Isso se chama solitude, que é diferente de solidão, né? Então não há problema você gostar da sua companhia, você gostar de ficar só, né? Não há problema nisso. E o segundo ponto é, algumas pessoas, pelo seu temperamento, pelo seu molde no qual ela foi criada, elas tendem a ser mais reclusa, tendem a ser mais solitárias, elas têm essa tendência a ser mais reservadas, e isso tem a ver um pouco também com o traço, o seu temperamento, aquela forma como ela foi criada. Então, quando a gente vai falar sobre isso, não tem como a gente pegar e colocar tudo em um contexto só. É uma somatória de fatores. Então, o primeiro ponto a gente colocou que não há problemas em você gostar da sua companhia, em você gostar dos seus momentos a sós, de você se sentir bem quando você está a sós. Não há problema nisso. O segundo ponto é que pessoas que têm alguns tipos de temperamento, pessoas que foram criadas de alguma maneira, de alguma forma, elas tendem a estar nesse lugar de reclusa, tendem a gostar mais
da solitude, de estar mais sozinhos, elas não veem problema nisso. E está tudo bem. Não é sobre isso que eu quero falar nesse vídeo. O terceiro ponto, o problema em questão, eles são os excessos. Não é sobre você gostar de ficar sozinho, não é sobre você gostar de ser uma pessoa mais reservada, não é sobre isso. Existem pessoas que elas gostam de estar mais sozinhas, mas o problema é o excesso. Todo excesso esconde uma falta. Tudo aquilo que é excesso está escondendo uma falta. No quarto ponto que a gente pode observar aqui, a pergunta a ser feita, eu vou fazer algumas perguntas para que você possa se perceber. Talvez vai fazer sentido para você e faz com que você se perceba melhor. Qual é o ponto que está sendo? É porque eu gosto de ficar só? É porque eu gosto de ser reservado? E qual é o ponto do excesso? Né? O que está te paralisando? Vamos lá. A pergunta a ser feita é: viver nesse modo tem te paralisado? Porque se tem te paralisado, opa, tem um excesso. E todo excesso esconde uma falta. Tem te impedido de experimentar a vida abundante no Senhor? Isso tem te impedido de viver em comunhão com o seu irmão, com o próximo, com as pessoas à sua volta? Se está te impedindo, opa, tem um excesso. E todo excesso esconde uma falta. Quando você busca estar só, é porque gosta da sua própria companhia ou está se escondendo de alguém? E se está se escondendo de quem? Né? Perguntas pra gente pensar. Quem é que você não quer que veja as suas imperfeições? Você está se escondendo de quem? Se está se escondendo, está escondendo por quê? Quem é que você não quer que veja as suas imperfeições? Né? Por que tanta preocupação em manter esse personagem de perfeição? Porque se tem um excesso, se tem uma preocupação com a imagem, né, que as pessoas não podem ver as suas imperfeições e por não poderem ver, então eu vou me isolar, eu vou entrar num estado de fuga, de reclusão. Qual é a finalidade de manter esse personagem? E quer manter por quê? Né? Então, são coisas que a gente precisa pensar. E qual é o ganho secundário que te mantém nesse lugar? Porque se dói estar nesse lugar, se é desconfortável estar nesse lugar, por que é que você insiste em permanecer em um lugar que Deus, ele já te deu a chave para você sair? Entende? Então, se você ainda se mantém nesse lugar, talvez você não tinha um conhecimento, que era um disfarce do orgulho. Talvez você não tinha um conhecimento que isso era orgulho, né? Que isso estava te paralisando, estava te prejudicando. Tudo bem. Mas se você tem esse conhecimento, se você sabe que você está num lugar que não é legal, que não é o que o Senhor te chamou para viver, e você se mantém nele, qual é o ganho? Porque tem um ganho, né? Todo lugar de dor que a pessoa resiste em ficar é porque tem um ganho secundário. Ainda que essa pessoa não saiba, mas ela está num lugar que ela tem um ganho nesse lugar. Então, é pensar sobre essas coisas. E após fazer essas perguntas e você fazer a sua autoanálise, vamos para o quinto ponto. O quinto ponto vale lembrar que Deus não nos criou para nós ficarmos sozinhos. Deus nos criou para nós nos relacionarmos. E um dos pontos de uma pessoa alcançada por Deus, de uma pessoa que experimentou a graça de Deus, que experimentou da bondade, da fidelidade de Deus, é exatamente esse anseio por comunhão, é exatamente esse anseio por relacionamento. Por mais ferida que essa pessoa esteja, por mais traumas e situações que essa pessoa viveu na sua vida, ela, quando tem um encontro com Deus, quando ela é impactada pelas verdades de Cristo, naturalmente o Espírito vai ansiar por esse lugar de comunhão.
Isso é algo natural. Na medida que nós experimentamos o Evangelho de Cristo, entramos em contato com a palavra de Cristo, com as verdades daquilo que Deus fez por nós, é natural o nosso espírito se inclinar para estar em comunidade, em comunhão. Então, quando alguém diz que ama a Deus, mas não vive em comunhão, opa, tem algo aí errado, né? Porque a palavra do Senhor diz que aquele que diz que ama a Deus, mas não ama o seu irmão, tem alguma coisa errada aí, né? Você diz que ama a Deus, mas não ama o seu irmão. Como que você vai amar a Deus, o Deus que você não vê, né? E se você diz que você ama a Deus, né? O Deus que você não vê, e você, vendo o seu irmão, você não consegue amar ele, como que isso vai ser possível, né? Isso está escrito lá em João. Então, a palavra deixando bem claro que não tem como. Essas duas coisas, elas não andam juntas, sabe? Elas não são... você falar que ama a Deus, mas não amar o seu irmão, não ter uma vida de relacionamento com o seu próximo, não ter uma vida de comunhão com o seu próximo, é contraditório aquilo que a boca está dizendo, né? Eu gosto muito de uma frase que diz assim, observe mais o que as pessoas fazem do que aquilo que elas falam, né? Então a gente tem que observar esse contexto. Amo o Senhor, mas não consigo viver uma vida de comunhão na comunidade, com os meus vizinhos, na igreja que eu congrego, no meu trabalho. Então tem alguma coisa errada, né? Porque se você não consegue amar o seu irmão que você está vendo, quem dirá Deus que você não vê, né? Está escrito lá nas cartas de João. Então, uma vida tocada por Deus, por mais que ela tenha todo um contexto histórico familiar, por mais que ela passou várias situações na vida, o espírito vai ansiar por uma vida em comunidade, né? E aquilo que você alimentar mais vai se inclinar. Se você alimenta mais a sua carne vai querer ficar reclusa, a sua carne vai querer a solidão para ninguém ver as suas imperfeições. Ah, não quero ser tratado, então vou me colocar no lugar de fuga. Quantas pessoas estão nesse lugar de fuga? Não vivem uma vida de comunhão, não vivem uma vida de relacionamento, porque estão numa fuga. Não, ninguém pode ver quem eu sou. Ninguém pode ver o quanto eu sou orgulhosa, o quanto eu sou imperfeita, que eu não sou tão boa quanto eu aparento. E a pessoa vai e entra num estado de fuga, de reclusão, de solidão. Não porque gosta da sua companhia, não porque é saudável. Não, é porque não quer ser vista, não quer ser exposta. E o melhor lugar de cura é em comunhão. O melhor lugar de cura é em comunidade, porque é um afiando o outro. É um afiando o outro, é ferro afiando ferro. E ali nós somos moldados e transformados. Não existe ninguém perfeito, né? Então é nesse ambiente de comunidade que a gente se enxerga, que a gente se vê, que a gente se percebe, que a gente começa a amar pessoas tão diferentes de nós, né? Então é sobre isso. Então esse vídeo fala sobre isso. E a sexta dica é: faça uma autoanálise. A partir de tudo isso que você ouviu aqui, qual é o ganho que você tem ao ficar nesse lugar? Você está fugindo de quem? Né? Que foi as perguntas que eu coloquei aqui. E se preciso, busque ajuda para entender suas questões. Não há problema. Se uma pessoa está com um problema no corpo, ela vai buscar um médico. Então, qual é a resistência em buscar uma ajuda psicológica? Né? Talvez você precise de uma ajuda psicológica para entender as suas questões, o que te paralisa, o que te colocou nesse lugar, sabe? A raiz, você já sabe, foi no Éden. Mas, além disso, o que mais que eu posso fazer? Entende? Então, não há problema. Então, se uma pessoa quebra o braço, ela vai procurar um médico. Então, qual é a resistência de buscar uma ajuda profissional? Entende? A gente precisa quebrar alguns tabus. E ore ao Senhor. Leve para a cruz. Leve para a oração. Fala com o Senhor. Senhor, eu tô nesse lugar. Eu ouvi esse vídeo, eu ouvi essa palavra. E eu me encontro nesse lugar hoje. Mas eu não quero permanecer nele. Conta para o Senhor. Tem um louvor que diz assim: conta para Jesus aonde é a sua dor. Ele é o remédio, confia no Senhor. Então conta para o Senhor aonde dói, conta para o Senhor aonde te paralisa, o que tem te paralisado, porque na cruz de Cristo há bálsamo, a cura. Amém? Essa é a palavra que eu deixo para o nosso coração.
Que o Senhor abençoe o nosso dia e que você seja edificado por essa palavra. E antes de eu finalizar, que eu esqueci de falar aqui, lá no Éden também ocorreu isso. Adão tentou fugir de Deus, né? Ele tentou entrar num lugar de fuga, para Deus não ver aquilo que ele fez, né? Porque Deus já sabia. Era Adão que estava lá no alto engano, né? Vou me esconder de Deus, né? Como se esconder de Deus? Não tem como se esconder de Deus, né? E também vemos Caim. O Senhor fala assim, Caim, o pecado, ele tá tentando te dominar. E se você não ter domínio próprio, ele vai te dominar. O que Caim fez? Fugiu porque estava com orgulho, né? Não aceitou entrar no lugar de cura. Resistiu, entrou no lugar de fuga. E todas as vezes que nós entramos em lugar de fuga, nós atrasamos aquilo que Deus tem na nossa vida. Nós mesmos nos impedimos de viver uma vida abundante, de experimentar da graça, do poder de Deus sobre as nossas vidas. Então, qual é o lugar que você se encontra hoje? É uma solitude que você gosta? Não, eu gosto. Gosto da minha própria companhia, gosto dos meus momentos a sós, é muito gostoso, é do meu temperamento, é da minha personalidade. Ou você está num lugar de fuga, ou você criou uma rede de proteção, uma rede de auto-engano, está enganando a si próprio, está achando que está tudo bem, não, está achando que está tudo ótimo, você é feliz sozinho. Ninguém é feliz sozinho. Pessoas precisam de pessoas. Pessoas ferem, mas pessoas curam. Pense sobre isso. Vamos orar? Senhor, meu Deus, meu Pai, diante de tudo isso que nós ouvimos hoje, diante da Tua palavra, Pai, diante daquilo que nós descobrimos hoje, porque o conhecimento liberta. A palavra, ela é luz que expõe as áreas mais escuras do nosso coração, da nossa alma. Por isso, a minha oração nesse dia, Pai, é para que o Senhor nos liberte desse lugar que nós nos colocamos, que haja libertação em nós, que haja transformação em nós, que haja arrependimento em nós, para que nós possamos viver a vida abundante que o Senhor tem reservado para nós, que o Senhor já conquistou na cruz do Calvário. Assim, eu oro onde estiver um coração paralisado, onde houver uma vida paralisada, talvez nesse lugar de fuga, de resistência, que nesse momento seja encontrado pelas verdades do Evangelho e seja abundantemente abençoado em o nome de Jesus. Amém. Amém? Seja edificado pela palavra de Deus. E ao final desse vídeo, compartilhe esperança, porque o conhecimento liberta e é o conhecimento das Escrituras.